Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Meu nome é Jonas Dias, sou professor de Escola Bíblica Dominical na Assembleia de Deus do Conjunto Tambaí, Bahia, Paraíba. E nós estamos na lição número 8. Naamã é curado da lepra. O textuário diz: Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou como a carne de um menino, e ficou purificado. Segundo Reis, capítulo 5, versículo 14. A verdade prática diz: Deus não opera milagres necessariamente segundo nossas expectativas. Ele faz da forma e no momento em que ele apraz. Né? Essa é uma das grandes lições que tiramos aqui. Né? Naamã esperava ter sido tratado pelo profeta de um jeito. Ele esperava até que mergulhar em rios melhores do que o Rio Jordão. Porém, Naamã não foi atendido por Eliseu, nem pessoalmente. Não é? Foi mandado um recado para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Nós iremos ver nessa lição que Naamã, ele a princípio relutou, não é? Mas a pedido dos seus servos, ele foi, não é? Ele poderia, né? Os servos disseram a ele que se o profeta tivesse pedido para ele fazer algo maior, algo com mais dificuldade, né? Algo grandioso, ele teria feito pela sua saúde. Porém, apenas isso, apenas se banhar 7 vezes no rio, foi quando Naamã pensou e obedeceu, não é? E a obediência teve a sua consequência, né? Foi ótima. Quer dizer, não somente foi curado, como a sua pele ficou como a pele de um menino. Porque tudo que Deus faz bem feito, não é verdade? Os objetivos, né? O objetivo principal, né? O objetivo geral é revelar que Deus, ele deseja curar e salvar a todos. Então, um outro aspecto na vida de Naamã é a questão dele ser um gentio, dele ser um estrangeiro, né? E ele receber, ele numa guerra, pegou cativa uma menina de Israel para ser a sua escrava. Né? E essa menina, quando conheceu ele, quando conheceu o seu drama, chegou para a esposa de Naamã e disse em outras palavras, né, que se Naamã conhecesse o profeta que há em Israel, conhecesse Eliseu, certamente ficaria curado. Não é? Então Deus, ele trabalha, ele usou essa menina para trabalhar na vida de um estrangeiro, de um gentio. Então nós vemos que o Antigo Testamento, né, possui sombras, é sombra do que viria no futuro. Que Deus, o amor de Deus, não se atém apenas a Israel, mas a toda a humanidade. Porque Deus amou a Israel de tal maneira? Não. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Naamã, mesmo sendo um estrangeiro, ele recebeu essa palavra, foi em busca da sua saúde, foi curado e voltou temente a Deus, não é? Temendo a Deus. Tanto é que quando ele vai e fala pessoalmente com Eliseu, ele diz que o Deus me perdoe, não é? Perdoe a mim, se eu continuando o meu trabalho junto com o meu Senhor, e o meu Senhor, ele for adorar outro Deus, ele se curvar diante de outro Deus, e ele tocar em mim, não é? No entendimento de que eu deva me prostrar também, e eu me prostrar em obediência ao meu patrão, me perdoe. Não é? Porque, em outras palavras, eu estarei simplesmente fazendo o meu trabalho de obediência ao meu patrão, mas o meu coração, a partir de agora, está voltado para Deus. Os meus sacrifícios agora serão feitos para Deus. Então Deus agiu não somente no corpo de Naamã, mas Deus agiu na mente de Naamã, no coração, na sua fé. Né? Naamã ali pôde ver um amparo da parte de Deus, né? Através do auxílio
do profeta. E o interessante perceber é que o milagre veio no Rio Jordão, um rio, né, de águas turvas, não era um rio cristalino. Então, para ver, né, é um lugar que ninguém esperaria, de repente, uma operação medicinal naquelas águas. Ninguém esperava, né, de repente, um banho naquelas águas, uma melhora. Mas Deus, né, através de Eliseu, ordenou a ele, né, que fosse naquele rio, para um lugar improvável, pois foi no lugar improvável que Deus deu a vitória a Naamã. Um lugar onde ninguém esperava. Para Naamã ter a plena certeza, a plena convicção de que a saúde dele veio de Deus. Ele não foi atendido pessoalmente pelo profeta Eliseu, né? Também para que ele perceba, que ele saiba que a vitória é de Deus, é entre ele e Deus, né? A gente pode até dizer que foi um encontro com Deus ali, né? Deus se revelou para Naamã através desse acontecimento. Deus, ele é especialista em transformar os piores momentos das nossas vidas nos melhores momentos das nossas vidas. Então Naamã, que era um chefe, que era um guerreiro, não é isso? Aqui, a princípio, o comentarista, no primeiro tópico, vem a apresentação de Naamã, vê um resumo dessa história, né? E Naamã como um comandante, como honrado, eficaz, eficiente, mas ele tinha lepra. E a lepra, naquele tempo, era algo terrível, não é? Era algo que bania uma pessoa da sociedade. A pessoa era banida da sociedade. Era algo que fragilizava Naamã. Era algo que atrapalhava a sua vida, o seu desempenho, né? Então Deus não é à toa. Não é à toa que às vezes Deus, ele coloca pessoas nas nossas vidas. Então Deus, ele permitiu aquela menina, né, ser capturada por Naamã, ter sido feita escrava, para que agora, através dela, ele pudesse receber essa bênção maravilhosa, não é? A gente vê o medo, né? Quando Naamã soube, e Naamã conversou com seu senhor, e escreveram uma carta, e enviaram para o rei de Israel, né? Nós vimos que o rei de Israel, ele fica ali, ele toma para ele aquela responsabilidade, e ele diz, não, eu sou Deus para matar e para fazer curar. Não, essa conversa aqui que vem nessa carta é algum, né, nós chamamos aqui algum H. Isso é um H que estão fazendo para poder guerrear aqui, meu Deus do céu. Vão guerrear, vão me atacar. E rasgou as vestes e ficou desesperado, né? E Eliseu, quando soube, chegou para o rei e disse, ei, rapaz, por que você rasgou suas vestes? Né? A solução não é essa. O objetivo não é esse. Né? Não era um ataque. Era Deus querendo fazer a obra na vida de alguém. Aqui nós vemos na vida de Naamã a misericórdia de Deus, a ação da misericórdia de Deus. Né? No tópico 2, temos aqui o mergulho no Rio Jordão. Não é? O resumo do tópico 2 diz que para ser alcançado pelo milagre divino é necessário abandonar o orgulho e a falta de fé, que a princípio nós vimos em Naamã, não é? Indignado. Naamã esperava como um chefe, né? Um chefe do exército sírio, como uma autoridade, e ele esperava ser recebido pessoalmente pelo profeta Eliseu. De repente honras, né? Algum ritual, algum ato diplomático, mas não, um recado. Um recado para tomar banho em um rio, se banhar 7 vezes em um rio que não era dos melhores rios da região. E se banhar 7 vezes. Que coisa absurda, não é? Mas Deus, muitas vezes, tanto aqui, né, mas nas nossas vidas, Deus trabalha de maneira, às vezes, até absurda. Nós vemos a providência de Deus naquilo e nas pessoas
que a gente menos espera, não é? Então tem o tópico 2, né? Eliseu não se impressionou com a pompa, com o status dele, né? Viu a decepção, mas também viu a insistência dos servos de Naamã. Naamã obedeceu e finalmente, né, deixou o orgulho de lado, deixou as suas convicções de lado, né? Não é como eu penso, é como Deus pensa. Muitas vezes o que Deus quer, Deus quis na vida de Naamã, e Deus quer nas nossas vidas, é a simplesmente rendição. Eu me rendo. Não é como eu quero, é como o Senhor quer. Não é como eu desejo que seja, mas é como Deus deseja que seja. Porque Deus sabe de todas as coisas. Glória a Deus. Tópico 3. Geazi é acometido da lepra. Aqui nós vemos, né, Geazi, o servo de Eliseu, do profeta, né? Um homem que sabia da palavra, né? Podemos dizer aqui que ele conhecia a Deus, né? Não estou falando de medida, o quanto ele conhecia a Deus, o quanto ele tivesse intimidade com Deus, mas ele conhecia a Deus, né? Ele via Deus na vida do profeta. E Geazi, ele tem no seu coração aquela ambição. Porque Naamã, quando foi curado da lepra, ele sentiu o desejo de recompensar Eliseu. E aí é quando Naamã foi ao encontro de Eliseu, conversou com Eliseu pessoalmente e ofereceu uma dádiva, ofereceu uma paga, digamos assim, uma recompensa, não é? Pelo que Eliseu fez, pelo que Deus fez através de Eliseu. Mas Eliseu negou. Então, quantas vezes, trazendo para o dia de hoje, Deus usa às vezes um pregador, não é? Deus usa às vezes um irmão para orar pela pessoa. E quando a pessoa recebe aquela vitória, sente naquele sentimento de gratidão, a vontade de recompensar aquela pessoa. E muitos hoje em dia recebem essa recompensa, não é? Não seguem o exemplo de Eliseu. Então Eliseu, ele negou aquela recompensa. Porque Eliseu sabia que não foi ele que fez, foi Deus que fez. Eliseu foi o canal. O importante era Deus se manifestar na vida de Naamã. Então Eliseu, né, sabendo disso, rejeitou. E Geazi, olhando tudo, a cena, ficou, né? Rapaz, como é que pode ele rejeitar, não é? Presentes caros, presentes valiosos. Então ele usou 2 pessoas, né? Foi até o encontro de Naamã, quando Naamã estava voltando, e chamou Naamã e disse: não, olha, Eliseu, na verdade, ele pede agora que você dê um auxílio, né, a esses 2, tal e tal. Então Geazi, ele articulou um esquema para que no final aquela recompensa ficasse para ele. Mas Deus é um Deus que tudo vê, é um Deus que enxerga todas as coisas, e Deus, ele revelou isso a Eliseu. E Eliseu conversou com Geazi, não é? Tirou satisfações, e Geazi, ele não, a princípio não, ele se acovardou, não é? Mas foi posto em xeque, foi posto à prova, né? Foi posto em evidência. E a lepra de Naamã foi posta em Geazi e na sua descendência, na sua família, né? Então, aqui nós vemos algo, né, a consequência de um pecado. E a conclusão diz: a cura de Naamã nos mostra que Deus está disposto a perdoar e a salvar todos, independentemente de posição social ou nacionalidade. E apesar de muitas vezes não compreendermos o Senhor, né, o Senhor opera as maravilhas. Ele opera maravilhas de forma diferenciada. Naamã, a princípio, não havia entendido o caminho para a cura, mas assim que a recebeu, reconheceu o Senhor como o único e verdadeiro Deus. Esse é um resumo, uma breve explanação. Espero que lhe ajude, né? Nós sabemos que temos aqui a revista, né? Tem um livro, né? O livro que acompanha a lição, que é muito bom. E uma dica que eu gostaria de dar
a você, meu irmão, minha irmã, essa lição aqui, certo? Essa lição antiga do ano de 2013, que falou sobre Elias e Eliseu, o comentarista pastor José Gonçalves. Então, não deixa de ser um subsídio a mais. Se você tiver o livro referente a essa lição, melhor ainda, não é? Então, é um tema semelhante ao tema deste trimestre e, sem dúvida, uma fonte muito boa, tá certo? Então, qualquer dúvida, sugestão, reclamação, esse é o primeiro vídeo que gravo, né? Dando uma explanação sobre esse tema que é bem complexo, o Antigo Testamento, não é? Porém, bastante profundo. E peço a vocês, né, gostando do vídeo ou não, dão like, dão dislike, sabe? Fique à vontade para se expressar aqui, tá certo? Siga o meu canal, ative os sininhos para as notificações e tal e tal. Um abraço a todos e a paz do Senhor.